ou pistão maior? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal. E comenta aqui embaixo já para mim a sua opinião de qual que você acha melhor, se é colocar um pino cursado no motor ou se é colocar um pistão maior, beleza? Cara, para a gente falar qual que é melhor, se eu vou colocar um pino cursado ou um pistão maior, o primeiro passo é eu definir o meu objetivo da minha preparação, tá? Como assim? No motor, o que vai alterar, tá? Vamos falar primeiro, o que vai alterar um pino cursado, tá? Ou um pistão maior, ou se eu cursar o virabrequim original. Vai alterar diretamente na capacidade cúbica que eu tenho, tá? Ou basicamente vai alterar a cilindrada que eu tenho no motor. Se eu colocar um pino cursado, onde ele é deslocado, tá vendo? O centro dele é deslocado aqui para cima, eu estou alterando o curso do meu virabrequim. Quando eu estou alterando o curso do meu virabrequim, eu estou aumentando a cilindrada do meu motor, tá? E quando eu coloco um pistão maior, eu estou alterando o diâmetro aqui do cilindro. Quando eu altero o diâmetro do cilindro, eu estou aumentando também a capacidade cúbica, ou seja, eu estou também aumentando a cilindrada do meu motor. Então, ambos, seja pistão maior ou pino cursado, eu aumento a cilindrada do meu motor, beleza? Só que para mim definir qual que é o melhor, se é colocar um pino cursado ou se é colocar um pistão maior, eu preciso definir o meu objetivo da minha preparação, o objetivo do uso da minha motocicleta. Como assim? Qual que é meu uso? É para o dia a dia? É para ter uma pegada melhor em baixa? É para me ter uma pegada melhor em alta? O que eu estou buscando na minha preparação? Por que eu preciso definir isso? Porque existe uma classificação dos motores, tá? O que é a classificação dos motores? Existem motores que são subquadrados, motores que são quadrados e motores superquadrados. Tá? O que significa cada coisa, Otávio? Um motor subquadrado, ele tem mais torque, tá? Em baixas RPMs. É um motor onde eu tenho um curso do virabrequim bem maior, ou seja, cerca de 10 milímetros maior do que o diâmetro do pistão. Geralmente um motor subquadrado ele é usado em tratores, caminhões, são automóveis onde eu administro, ele precisa ter muito torque para puxar uma determinada carga em cima do automóvel, seja um caminhão, uma caminhonete, seja um trator, beleza? Um motor quadrado, quando a gente fala assim, o que é um motor quadrado? Um motor quadrado, ele tem um equilíbrio entre alta RPM, certo? E baixa RPM, ele tem um equilíbrio. Então, ele não é um motor muito de baixa, mas também não é um motor muito de alta. Ele tem esse equilíbrio entre baixa e alta RPM. Um motor quadrado, geralmente, são os motores originais, onde a gente vai pegar basicamente o diâmetro do pistão e o curso do virabrequim são praticamente iguais, tá? A diferença fica entre esses 10 milímetros, mas são praticamente iguais. Um exemplo, aqui na 150, eu tenho um curso do virabrequim de 57,84 e tenho um diâmetro de pistão de 57,3. Então, 57,84, 57,3. Eu tenho uma diferença, mas muito pequenininha aqui. Praticamente, o curso do virabrequim e o diâmetro do pistão são iguais. Então eu tenho aqui nesse caso um motor quadrado. É um motor que traz esse equilíbrio bom em baixa RPM e esse equilíbrio bom em alta RPM. Quando eu falo de motor super quadrado, eu estou falando de um motor onde ele tem um diâmetro de pistão maior do que o curso do virabrequim, certo? Ou seja, só que essa diferença também é em 10 milímetros. Eu tenho um pistão cerca de 10 milímetros maior do que o curso do meu virabrequim em milímetros, beleza? Então, esse motor super quadrado, ele vai ser um motor melhor de alta RPM, um motor que gira melhor numa faixa de RPM mais alta, beleza? Então, basicamente, esse é o principal ponto para a gente entender sobre a classificação dos motores. Questão de, eu tenho um motor com muito curso e gira em alta RPM. Não é isso. A classificação dos motores, ela determina uma faixa de RPM onde o motor vai ser melhor, beleza? Mas depende muito também do cabeçote que você vai estar usando, certo? O cabeçote ele tem uma influência que também muito grande aqui na parte de RPM do motor, certo? Cabeçote, comando, porque o motor é todo um conjunto, é todo um sincronismo, não é só a cilindrada aqui, mas a cilindrada já determina o que esse motor vai ser melhor, se é numa determinada faixa de RPM ou se é numa faixa de RPM mais alta. Por isso que eu preciso definir o meu objetivo, tá? Esse é o primeiro passo para você saber se você o que é melhor,
tá? Para você, porque quando a gente fala assim, o que é melhor, pino cursado ou pistão maior, tá? Depende de quê? Depende do cliente, depende do uso da motocicleta, depende de onde eu vou colocar a minha moto para estar rodando, tá? Porque assim eu vou identificar se eu vou escolher só o pino cursado, tá, no meu motor, mantendo o pistão original, ou se eu vou escolher só o pistão maior, ou se eu vou colocar os dois ao mesmo tempo, porque tudo isso vai determinar a classificação dos motores e o resultado para o meu fim, para o meu objetivo, beleza? Mas basicamente aqui para a gente começar a entender, e você vai responder essa pergunta para você mesmo, tá? Porque cada um tem um objetivo, eu tenho uma preparação, eu tenho um determinado objetivo para minha preparação. Da mesma forma você, para o seu uso diário da sua motocicleta, para onde você vai usar, seja na competição, no velocross, no motocross, seja na rua, seja na pista, onde que você vai usar a sua motocicleta, você vai definir para qual segmento você quer essa motocicleta, para onde você quer essa motocicleta. Se você quer ter um equilíbrio, se você quer ter mais uma moto mais para alta, se você quer ter uma moto mais para baixa, beleza? Então isso aí vai definir muito, tá? O que acontece quando eu altero, tá, o pino cursado, tá? Quando eu altero o pino cursado, ou curso o virabrequim, pegar esse pino aqui, deslocar ele para cima aqui, ó. Quando eu pego esse pino aqui, o centro dele, e desloco ele para cima, eu aumento o curso do virabrequim, que é a volta que vai acontecer aqui, certo? Quando eu aumento o curso do virabrequim aqui, ó, eu vou alterar diretamente na faixa de RPM do motor, tá? Deslocando ela para baixo. Todo motor tem uma curva de torque e potência. Então, essa curva de torque e potência, um exemplo, a CG 150 a 8.000 RPM gera tantos cavalos, uma moto X a 9.000 RPM gera tantos cavalos. Então, tem essa curva, a curva de torque, que vem um pouco antes, e a curva de potência. Então, a curva de torque e potência. Quando eu opto em colocar o pino cursado no meu motor, eu vou deslocar essa curva de torque e potência um pouco mais para baixa, tá? Porque é tendencialmente que quando eu coloco o pino cursado, eu desloco a faixa de RPM do motor, mais para baixa RPM, beleza? Então toda vez que você coloca o pino cursado, você vai deslocar essa faixa de RPM um pouco mais para baixa. Então esse motor ele vai ficar melhor numa pegada mais de baixa, tá? Ou seja, você vai ter mais torque nessa motocicleta, uma motocicleta que vai ter uma pegada muito boa em baixa RPM, tá? E depois eu vou explicar os critérios do que isso é bom ou não pode ser bom, beleza? Quando eu coloco o pistão maior, eu não vou alterar muito essa faixa, tá, de torque, ou seja, essa faixa de torque e potência, tá? Não vou deslocar ela para baixo. Ela vai manter próxima ao original, ou eu posso até mesmo, dependendo do tamanho do pistão, deslocar um pouco ela, certo? Ou seja, o pistão, ele vai funcionar, colocando só pistão maior, vai ser melhor uma rotação um pouco mais alta. Então, toda vez que eu altero só diâmetro de pistão, ou eu mantenho uma faixa de torque e potência bem próxima ao original, ou eu vou deslocar um pouco para alta RPM. Então, só o pistão, ele vai deslocar essa faixa, ou vai manter essa faixa bem próximo ao original, beleza? Então, o pistão ele vai trazer isso. O que acontece? Quando eu coloco só diâmetro de pistão, como ele trabalha mais nessa faixa original, ou dependendo do pistão, ele vai deslocar essa faixa um pouco mais para alta, ele vai exigir mais do meu cabeçote, certo? Colocando só diâmetro de pistão, vai exigir mais do meu cabeçote, principalmente se eu coloco um pistão muito grande. Então eu vou precisar, talvez, dependendo do tamanho do pistão que eu coloco, se for muito grande, eu vou precisar de válvulas maiores. Por quê? Porque o pistão vai exigir mais do seu cabeçote, mais do preenchimento que você tem ali dentro de misturar combustível. Então você vai ter que trabalhar, ou seja, dependendo do cabeçote, ter válvulas maiores. Mas dependendo, claro, do tamanho do pistão que você está colocando aqui, não é necessário trocar a válvula, tá? E, claro, dependendo do tamanho que você vai colocar de pistão, vai ser necessário, porque o pistão vai exigir mais do seu cabeçote. O pino cursado, como ele desloca mais essa faixa de RPM mais para baixo, ele não exige tanto do seu cabeçote, tá? Por quê? Porque as válvulas aqui, o seu cabeçote, ele também determina a faixa de RPM do seu motor, tá? O cabeçote, em conjunto com o comando, pode trazer essa faixa de RPM mais para alta, deslocando, tendo uma área que seja satisfatória aqui para entrada de misturar combustível. Agora, se eu começo a colocar pistão muito grande, geralmente eu não vou ter um preenchimento tão adequado se eu tenho válvulas pequenas. Então, eu tenho perca de resultado. Por isso que o pistão maior ele vai exigir mais do seu cabeçote. Beleza? É claro, tudo isso de pistão maior
depende do tamanho que você está colocando. Não quer dizer que eu tenho válvula original, vou colocar um 4 mm, preciso trocar a válvula? Não preciso trocar a válvula. Aí você pode trabalhar com o comando ali para ter um resultado bom. Isso aí vai depender do tamanho do pistão que você vai colocar. Um vai exigir mais que o outro. Por quê? Quando eu tenho muita cilindrada, por exemplo, se eu pego uma cilindrada maior, coloco uma cilindrada grande aqui, mantenho válvulas originais, eu posso montar com válvula original? Posso, nada impede. Só que eu vou deslocar essa faixa de RPM para baixa, tá? Por quê? Porque as válvulas são pequenas, então o cabeçote ele começa a restringir essa maior cilindrada. Então quando eu tenho uma cilindrada grande para válvulas pequenas, eu desloco essa faixa de RPM mais para baixo. Eu vou ter um motor mais de torque, mais com uma pegada mais em baixa RPM. Não vai ser um motor que desenvolve mais em altas RPMs. Então eu tenho que ficar atento sempre nesse ponto quando eu quero aumentar a cilindrada do meu motor, seja pelo pino cursado ou seja aqui pelo pistão. Então eu tenho que definir muito bem isso para estar escolhendo. Lembrando que quando eu altero somente o pistão, tá? Geralmente a troca só do pistão é mais simples, tá? É claro, depende do pistão que você vai usar, se o pino do pistão é igual, se você não vai precisar trocar a biela para colocar um pistão de pino diferente. Vou colocar um pistão pino 15, tem que colocar uma biela pino 15. Vou colocar um pistão pino 17, eu preciso colocar uma biela pino 17 aqui no virabrequim para colocar esse pistão, porque o pino dele é diferente, para fazer uma adaptação de outra moto. Vou ter que talvez fazer encamisamento, talvez vou ter que fazer na realidade acerto da taxa de compressão. Então eu tenho essas alterações quando eu coloco um pistão maior, tá? Só que quando eu coloco um pino cursado ou curso no meu virabrequim, eu tenho que ter uma tensão maior, beleza? Por quê? Vou tirar aqui o cilindro aqui, que é o seguinte, ó. Quando eu instalo um pino cursado no meu motor, fui lá e coloquei um pino cursado ou cursei o meu virabrequim original, tá? Então quando eu coloco aqui um pino cursado ou curso o virabrequim, deslocando esse pino original aqui mais para cima, eu vou aumentar o custo do virabrequim. Só que quando eu altero o custo do virabrequim, eu tenho que ter atenção, tá? Qual atenção eu preciso ter? Quando eu desloco aqui, a biela fica para cima aqui, ela vai deslocar aqui do virabrequim aqui, certo? Ela se desloca aqui. Então, no momento que ela desloca aqui, eu preciso ter uma segurança entre as engrenagens aqui, a biela passando na engrenagem, a biela passando no bloco aqui embaixo, certo? Preciso ter uma folga de no mínimo aqui 2 milímetros aqui, certo? Para a biela não pegar aqui e no motor, por qualquer acontecimento, ela acontecer de pegar na carcaça aqui, ou seja, no bloco aqui do motor. Então, eu preciso ter uma folga de no mínimo 2 milímetros entre as peças, entre a caixa aqui, entre aqui. Então, dependendo do curso que você vai colocar, você vai ter que tirar talvez na caixa, nas engrenagens, talvez tirar um pouco na biela, talvez tirar um pouco aqui embaixo, dependendo do curso que você coloca, certo? Então, você tem algumas atenções na hora de montar um pino cursado. E outro detalhe também é o seguinte, quando você monta o pino cursado, você está alterando diretamente, tá? No RL do motor e na velocidade média do pistão, tá? Você está alterando nesses dois fatores. Esses dois fatores são de extrema importância para não haver quebras no motor, certo? Se você ultrapassar esses dois fatores, você vai quebrar o motor. Então, colocando só o pistão, você não altera o RL e não altera a velocidade média do pistão, certo? É claro, depende muito da RPM que você coloca esse motor para girar também, tá? Porque eu posso ter só um pistão maior, tá? Mas eu altero a RPM do meu motor. Então eu altero a velocidade média do pistão. Agora, se eu mantenho o original, aí eu não alterei a velocidade média do pistão. Agora, mesmo que eu mantenha o RPM original, CDI original, módulo original, se eu alterar aqui, ó, no virabrequim, quando eu altero aqui ó, o custo do virabrequim, eu altero diretamente o RL do motor, certo? E altero também a velocidade média do pistão, mesmo que eu tenha um CDI original, tá? De acordo com o RPM original do motor. Tá? Então tem que ficar muito atento quando você coloca o pino cursado, se você quer evitar quebras, acertar o RL e também ficar atento à velocidade média do pistão aí para não quebrar o seu motor. Então essa é a grande atenção que você precisa ter quando você monta um pino cursado, beleza? Já o pistão, para você alterar a velocidade média, a não ser que você aumente a RPM do motor. Aí de acordo com o curso que você tem original, vai se alterar a velocidade média do pistão, que seria essa velocidade do pistão entre o PMS e entre o PMI.
beleza? Então, você tem que ficar atento nesses pontos que eu mencionei para vocês, entre pistão, você tem suas limitações, tem os benefícios e os malefícios em colocar só o pistão, em colocar só o pino cursado. Se você fizer todos os acertos, você vai ter um motor bom, você vai ter um motor que traga um bom resultado. Então, qual que é o melhor? Depende do seu uso, tá? Por quê? Se eu tenho uma moto de rua, eu só uso essa moto na rua. O que acontece? Se eu pego e só coloco um pino cursado, vai ser bom, tá? Por que vai ser bom? Eu vou ter uma saída melhor, vou ter uma arrancada melhor, eu vou ter uma saída melhor no sinal, a moto vai ter uma pegada melhor em baixa RPM e dependendo da tocada que eu dou na motocicleta, eu tenho até mais economia de combustível, certo? Então, isso colocando só o pino cursado. Agora, se eu troco o pistão, eu mantenho a rotação próxima ao original. Eu também vou ter torque se eu trocar só o pistão, também vou ter, certo? Vou ganhar torque no motor, vai trazer mais potência. Só que esse motor, ele mantém próximo ao original. Ele não tem aquela pegada tão boa em baixa RPM. Já o pino cursado, ele tem essa pegada boa em baixa RPM. E claro, toda vez, lembra que eu mencionei que a classificação dos motores, ela tem essa diferença entre 10 milímetros? É claro que se eu colocar um pino de 2, vai subir 4 milímetros a mais, então eu tenho 4 milímetros a mais de diferença. Só que quando eu faço isso no motor, eu desloco, mesmo que eu não chegue a 10, tá? A 10 milímetros, toda vez que eu me aproximo do 10, eu tenho um motor mais para baixa RPM, um motor mais para subquadrado. É claro que eu ainda tenho equilíbrio. Se eu colocar só o pino cursado, não quer dizer que eu vou ter um motor só de baixa. Se eu manter o pistão só original, eu vou ter uma pegada melhor embaixo, só com o pino cursado. Agora, se eu quero ter equilíbrio, o que eu posso fazer? Eu posso pôr o pino cursado de 2 e vir com um pistãozinho 4 milímetros ou vir com um kit 190. Assim eu continuo mantendo o motor equilibrado, certo? Um motor bom de baixa e bom de alta. Isso na 150. Se você tiver outro motor, você vai ter que ver a classificação do seu motor, vai ter que analisar a ficha técnica do seu motor, beleza? Mas você consegue manter um equilíbrio. Por exemplo, vou na 150 e coloco um pistão 4 milímetros e um pino cursado, eu mantive o equilíbrio. Eu vou ter um motor bem próximo ali ao original. E se eu coloco, um exemplo, um kit 190, eu também vou ter um motor que ele fica bom na pegada boa em baixo e uma pegada boa em alta, certo? Então eu tenho esse critério. Agora, se eu pegar, por exemplo, mesmo colocando pino cursado, eu aumentei o curso aqui 4 milímetros, coloquei um pino de 2, e eu vou lá e coloco um pistão muito grande, coloco um pistão 70, um pistão 80, o que vai acontecer? Eu tenho uma diferença. Então esse motor ele vai ficar melhor em alta RPM. Não é um motor tão bom de baixa RPM. Só que quando a gente fala assim, aumentar muito, por exemplo, coloquei um pistão 80, você não vai ter uma diferença muito perceptível. A moto ficou ruim na saída. Não, você tem uma cilindrada muito grande. Vai ter uma diferença absurda da sua moto que é original. Né? Tem uma 150 original. Coloca um pistão 80, mesmo que você só coloque o pistão, coloque válvulas maiores, esse motor, você vai ter uma diferença muito grande em baixa RPM. Só de você encostar a mão, você vai sentir um torque muito bom em baixa RPM. Por quê? Porque a moto é leve, o conjunto é leve, toda a estrutura da moto foi feita para 150 cilindradas. Agora você tem uma cilindrada muito maior no seu motor. Então quando você vai definir o que eu quero, pino cursado, o que é melhor para mim? Pino cursado ou pistão maior? Depende do seu uso. Se é mais para baixo, mais para rua, colocar o pino cursado, colocar um pistãozinho ali 4 milímetros, cara, você vai ter um motor muito show de bola, vai empurrar bem. Se coloca um pistão 4 milímetros mais um pino cursado, você vai ter um motor bom aí na BR também, para chegar numa velocidadezinha boa, bacana, com segurança ali, uma moto que empurra bem. Então você vai ter um motor bom. Agora, se eu quero mais um motor mais de alta, eu vou colocar pistão maior, mas aí vai exigir mais do meu cabeçote. Eu também vou trabalhar o meu cabeçote para ter ainda mais resultado nesse motor. Então, sempre tenha em mente o que é melhor para mim, tá? O que é melhor para mim? O pino cursado ou o pistão maior? Ou ter os dois juntos? Depende do seu uso. Você vai montar uma moto para o velocross, para o motocross, para a pista, para a arrancada, você tem que ter muito bem isso em mente. Depois que você tem isso em mente, aí você define, não, eu quero uma moto só de alta. Então opte em colocar pistão maior, certo? Pistão maior, uma preparação boa de cabeçote, se possível válvulas maiores no cabeçote. Aí você vai ter um motor mais de alta RPM, um motor girador, certo? Ah não, eu quero uma pegada muito boa embaixo, eu quero um motor bom de baixo. E tem um equilíbrio, aí eu vou colocar pistão e vou colocar pino cursado. Aí eu quero um motor só de baixa, eu quero só torque nesse motor, porque eu carrego muitas pessoas, é uma moto talvez de carga, um exemplo que carrega gás, é uma moto que talvez, um exemplo, você tem aqueles baús nela, carrega peso nela, você sente que o motor 150 ele não empurra bem, vai subir um morro, a moto não vai direito, aí você vai e
coloca um pino cursado, certo? Ou seja, o pino cursado vai ajudar na força, a moto vai ter mais força, então você tem mais peso na moto, a moto tem força para subir um morro, certo? Então você pensando nessa ótica, analisando essa ótica, você vai definir o que é melhor para você, entre pino cursado e pistão maior. Eu gosto muito de um motor girador, então sempre quando eu monto o meu projeto pessoal, eu gosto de colocar um pistão maior. Agora, se eu monto um projetinho de rua, eu opto em colocar um pistão, dependendo do orçamento do cliente, aí eu coloco um pino cursado, que é uma moto de rua, para ter uma pegada boa embaixo. Então, isso é gosto, isso é objetivo, porque às vezes eu falo assim, o pistão maior aqui é melhor que não sei o que, não sei o que. Depende, tá? Porque às vezes para o seu uso, você colocar só um pistão maior, a moto embaixo não tem aquela pegada boa, você não vai gostar da motocicleta. Então, você tem que definir muito claro isso na sua mente, o uso da sua motocicleta, aonde você vai colocar ela para estar usando essa motocicleta, para definir se é pistão ou se é pino cursado, ou se você vai colocar os dois no seu conjunto, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo e comenta aqui embaixo para mim qual o que você mais gosta, se é pistão maior ou se é pino cursado. Comenta aí que vai ser um prazer estar vendo o seu comentário aqui e é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.